Pai do Senhor Jesus a todos, glória a Deus. Aqui estamos nós para falar da poderosa Palavra de Deus. A Palavra de Deus que tem o poder de vivificar as nossas vidas, né? De nos tornar sábio, de nos fazer herdar a vida eterna. Jesus Cristo disse, consultai as Escrituras, pois vós considerais ter nela a vida eterna. Então vamos consultar as Escrituras. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler aqui a Palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. E eu quero ler o verso 48, para nós falarmos um pouquinho. A parte B do versículo 48 de Lucas 12 diz assim, a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Será que está dentro daquele contexto lá, da parábola do mordomo, né? Parábola do mordomo sensato, né? Parábola do mordomo infiel, melhor dizendo. Lucas 12, 48, parte B. Bom, indo direto ao ponto, a gente sabe que o coração humano, entendeu? Caído, separado, alienado de Deus, ele é um poço de cobiça. Ele, na verdade, ele é um lugar onde todas as coisas acontecem na nossa vida, porque o centro da nossa vida é o coração. Embora para um judeu, o coração não é o músculo de carne, nem tampouco, né? Está localizado do lado esquerdo aqui do nosso corpo. Um judeu, na cultura hebraica, o coração, no sentido espiritual, é a mente, né? Principalmente. O espírito é a alma, né? A mente, o coração, o interior do homem. Paulo chama de o homem interior. E a Bíblia fala do homem interior e do homem exterior, né? E o homem interior é o homem que busca Deus, onde está o coração. Se tratando do coração humano caído, sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo, sem Jesus, sem a fé, sem o reino, sem a palavra, o homem natural, o homem perdido, esse coração ele é mais enganoso do que todas as coisas e ele é a fonte de todo desejo, de toda cobiça, algumas boas e na sua maioria má. Por quê? Jesus falou que o coração é como um tesouro, e do coração do homem ele pode tirar coisas boas e coisas más. Mas o homem caído, ele tem uma característica, ele é extremamente cobiçoso, insaciável, né? Ele quer ter coisas e coisas e coisas, ele quer possuir, ele quer ter, ele quer se agarrar naquilo que, né, é visível, palpável. Então, nesse coração, né, muitas vezes, ele, mesmo quando o homem se converte e recebe de Deus um novo coração, ele tem que ter cuidado para que ele não tenha ainda características, né, da velha criatura operando na vida dele, do velho homem, do velho coração. E uma delas é quando ele adentra, está no reino da fé, no caminho da fé, no reino de Deus, né, ele passar a cobiçar, a desejar, a querer coisas mais além do que Deus tem para a vida dele, principalmente no sentido espiritual. Eu acredito que essa administração que Jesus fala, essa mordomia, né, porque aqui é uma parábola sobre fidelidade ou infidelidade, ela se estende a todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. Nós vamos prestar conta das nossas obras no tribunal de Cristo, não para condenação, mas condenação para a vida eterna, mas para a reprovação, né, de não termos feito como o Senhor queria, ou para recompensas, né, conforme nós fizemos correto. Então é importante a gente entender que o Senhor, ele nos conhece profundamente. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele é o único que conhece o coração do homem, suas intenções, seus planos, seus desejos, suas vontades, suas verdadeiras intenções.
No episódio da escolha em que Samuel foi escolher o rei de Israel, o Senhor disse para Samuel, quando ele fez a escolha errada, mesmo sendo um profeta de Deus, que não era infalível, naquele momento ele fez a escolha errada. E ele pensou que era o filho mais velho de Jessé, e Deus lhe diz uma palavra poderosa. Deus fala: Samuel, você está vendo como homem, porque o homem vê o exterior do homem, mas eu, o Senhor, vejo o coração. O Senhor vê o coração, o Senhor sonda o coração, o Senhor conhece os desígnios, os propósitos do coração do homem. Então, se tratando de adquirir mordomia, de exercer mordomia, não adianta a pessoa querer, né, exercer, fazer, ter em sua vida coisas que ele não consiga, né, administrar direito. Ele não consiga administrar bem. É notório, comum e visível e conhecido de todos que muitos na igreja, eles querem, né, muitas vezes, muitas pessoas querem ter muitas coisas. Por exemplo, se tratando dos dons, existe pessoa que gostaria de ter os dons espirituais, todos eles, outros mais de um ministério, outros queriam pregar muito, ensinar muito. Quando isso é feito com pureza, quando isso é feito com uma certa inocência, quando isso é feito, né, de uma maneira que não é Deus sondando o coração, não percebe que é até uma jactância, uma soberba, quando é uma ignorância espiritual, porque Deus não leva em consideração muitas coisas que a gente faz na ignorância. É como se depois que nos é esclarecido a verdade, vem a luz, a revelação, o discernimento, muitas coisas nós vamos repensar e dizer: se eu soubesse que era assim, eu teria obedecido a Deus, eu não teria me portado dessa forma. Então, muitas vezes a pessoa está querendo coisa que ele não tem a condição de administrar. Por que eu disse que é importante refletir sobre o Deus que conhece o coração? Porque Deus tem uma medida exata, justa, né, para cada um de nós. Né? Deus opera em nossas vidas segundo a justa medida da fé. Né? Muitas vezes as pessoas não têm a fé devida, a estrutura devida para administrar o que ela está pedindo, o que ela está querendo. Ora, se nós observamos que na vida comum, na vida terrena, na vida diária, na vida cotidiana, na nossa vida aqui, né, como homens, a gente observa que quantas coisas às vezes nós gostaríamos até de ter, mas nós refletimos que não dá para ter, né? O que adianta você comprar um carro da última geração, não poder pagar todos os impostos, as taxas, as coisas? Uma casa, um bem, uma propriedade, né? Então, o que acontece? Da mesma forma, é na vida espiritual, né? Deus vai pedir conta de tudo aquilo, né, que nós tivermos em mãos. Ele vai pedir, né, o que ele pediu aqui desse mordomo, um ajuste de conta, uma contabilidade. E o que acontece? Né? Nós desejar para a nossa vida coisas excelentes, como diz Paulo, os melhores dons, e Paulo diz, principalmente o de profetizar. Eu quero abrir um parênteses aqui, para dizer que, né, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está falando sobre pedir coisas excelentes, e ele diz que o dom de profetizar, não é o dom mais excelente, porque profetizar envolve tudo que se refere a falar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra, receber uma palavra de sabedoria, uma palavra de revelação, ser inspirado pelo Espírito Santo para falar a palavra, porque ele fala que quando você fala a palavra, as pessoas elas têm, né, noção e recebem entendimento, conhecimento do que está falando, isso traz edificação para a igreja. Quantos irmãos supervalorizam uma coisa e desvaloriza outra, né? E quantos irmãos, por exemplo, valorizam, por exemplo, muito dons como falar em línguas, né? E dons de visão, e tantos dons. Mas, na verdade, Paulo fala que é o dom da palavra, o dom de profetizar, né? Para não entrar no assunto, não sair no outro, eu vou só mencionar isso. Porém, o que você tem pedido ao Senhor? Será que o que você tem pedido ao Senhor, o que eu tenho pedido, é o que o Senhor tem para a nossa vida? Será que o que nós já recebemos do Senhor
nós estamos conseguindo ser fiéis a Ele, nós estamos colocando em prática. Como é que está a sua mordomia com Deus, né? Como é que está a minha mordomia? Como é que eu estou como dispenseiro da graça de Deus? Como é que você está no que Deus... Eu creio que você tem uma identidade. Além de ser um cristão, você tem consciência do membro que Deus... Que tipo de membro Deus lhe colocou no corpo espiritual, que é a igreja, no corpo de Cristo? Que tipo de membro é você? Que tipo de função, que tipo de trabalho, que tipo de obra, que tipo de identidade nos dons, nos talentos você tem? Olha, essa questão da medida é tão importante que Jesus também fala sobre a questão de talentos. Você vê que ele diz lá que para uns ele deu 5. Ele dá 5 para pessoas que sabem administrar 5. Porque ele não é injusto, ele não vai dar 5 para quem não consegue administrar 5. Para quem, por não ter estrutura, capacidade, gerenciamento, não saber administrar, o Senhor não vai dar 5. Ele vai dar 2. Porque quem recebe 2, o Senhor sabe que pode administrar 2. Agora, quem recebe 5, quem Deus deu 5, Deus sabe que pode cuidar de 5 dons. Se ele não cuidar, é porque ele foi negligente. Quem recebe 2, Deus sabe que ele pode cuidar de 2. E quem recebe 1, Deus sabe que ele pode cuidar de 1. De maneira que Deus é justo, é santo, bom, e que ele não bota ninguém em furada, né? Deus não coloca ninguém numa situação de não poder fazer uma devida prestação de conta. Que quando a pessoa apresentar sua contabilidade lá, ele diga para Deus, olha, como aquele que recebeu 1, eu não fiz porque eu enterrei. Eu não fiz porque o Senhor me deu muito. Então essa questão da medida é muito importante. Nós temos que saber da nossa identidade, do nosso propósito no reino de Deus, do que nós recebemos do Senhor, primeiro para nós não sermos infiéis e colocar tudo em prática. Segundo, para a pessoa não ficar com aquele sentimento de descontente, com aquele sentimento de injustiça. Quantas pessoas acham que Deus foi injusto em dar para uns o que não deu para ele? Deus não é injusto. Deus sabe exatamente o que você pode cuidar, administrar, suportar, fazer e produzir fruto para ele. E outra coisa importante é que nessa questão de frutificar, conforme João 15 diz que ele nos chamou para dar fruto, muito fruto, o fruto permanecer, e nisso o Pai é glorificado, porque nós somos os ramos, ele é a árvore, né? Nós somos os galhos. E isso é muito importante entender que com 2 talentos você pode dar muito fruto, muito fruto. Com 5 você pode dar muito fruto, é a plenitude. E com 1 também você pode dar muito fruto. Mas o importante é você e eu termos consciência do que recebemos. Não é ficar pedindo, querendo, desejando. Porque muitas vezes a pessoa não está sendo fiel e obediente, não está cumprindo, né, nem daquilo que ele recebeu de Deus. Ele já está sendo infiel com 2, ou com 1. Então o Senhor, ele quer nos achar fiel. Porque Deus é amor. E ele é galardoador dos que o buscam, dos que o servem. Ele vai dar a devida paga. Não que precisasse, irmãos, porque olha só, a nossa grande bênção é a salvação da alma. A nossa grande bênção é a eternidade, é estar para sempre com Jesus, no céu, na terra, onde ele estiver, porque a maior bênção do cristão é a presença de Deus. O céu se torna ainda muito mais maravilhoso do que a Bíblia descreve, o lugar para onde os salvos vão, por causa da presença de Jesus, por causa de Jesus estar lá, porque o céu sem Jesus ainda está faltando alguma coisa. O céu sem o Pai, sem o Filho, sem o Espírito Santo, sem a Trindade. Eu acredito que muitos de nós achamos que nós vamos ficar assim, né, atônitos, estremecidos, quando nós chegarmos no céu, pela beleza do lugar, pela a geografia do lugar, por tudo que o céu é. Com certeza, nossos olhos vão ver coisas que nunca viram. Que o Senhor tem preparado isso para o que os amam. Nem os ouvidos ouviram, nem os olhos viram, nem o coração desejou, nem subiu a mente do homem o que Deus tem preparado para ele. Então nós vamos ter um cenário de um lugar que nós nunca imaginamos como é.
A gente só tem lampejos descritos de como é o céu. Mas eu acredito que nós vamos ser atraídos, primeiramente, para a presença de Deus, porque, embora ela esteja em tudo que é lugar, o céu está impregnado da presença de Deus por todos os lugares, por todos os cantos, né? Vai estar a paz que excede todo entendimento, vai estar a alegria profunda, tudo no céu é 100%, 1000%, quando vocês quiserem falar de trilhões de por cento, de perfeito. Mas é Jesus, né, que vai nos atrair diretamente à pessoa dele. Eu primeiro, quando eu chegar no céu, eu quero ver Jesus, eu quero estar com ele, né? Então, o que acontece? Nós precisamos ter consciência que haverá uma prestação de conta. Não adianta ficar pedindo aí, né, mundos e fundos, como diz o provérbio popular. Não adianta querer ficar querendo ser pai de nações se você não cuida da sua família, não cuida da sua alma. Não adianta. Eu fico observando e vendo e discernindo, né, quantos hoje querem ter megas igrejas, quantos hoje querem pregar para megas multidões, quantos outros querem ser super, né, estar na mídia social, quantos querem alcançar multidões. Aquele que faz isso no Espírito, pelo Espírito, na medida justa da fé, pela palavra, está correto. Mas tem gente que está divagando, tem gente que está em desvaneio, tem gente que está delirando, tem gente que, na verdade, é traço, como eu disse bem no início agora, é fruto de uma cobiça do seu velho coração, que não se converteu, não mudou, não foi transformado, não se atenta à humildade, à simplicidade, porque aceitar, querer, desejar, nós temos que desejar, como Paulo fala, né, que até o ministério a pessoa tem que desejar, né, o ministério da palavra, mas desejar, ficar cobiçando, tem aquele espírito de Salomão. É nessa linha que eu tô discorrendo aqui, que eu estou confrontando, que eu estou explicando, ensinando, dialogando, pregando, orientando, falando com você que tem acesso aos meus vídeos. É nesse sentido que eu falo. Nós temos que ter uma alma quieta, nós temos que ter um coração em paz, nós não podemos estar com agitação, com inquietação, com ansiedade, nós não podemos estar insatisfeitos, né, em Deus, com Deus, como se o Senhor tivesse sido injusto. Agora eu sei que muita gente também está correndo, né, está fugindo, está se escondendo de ter, sabe, ou de praticar, ou de buscar os melhores dons. Sabe? Não é nessa direção que eu estou falando. Nós temos que desejar, nós temos que querer tudo que o Senhor tem para nós. Porém, nós precisamos termos consciência do que realmente Deus entregou para as nossas vidas, do que realmente Deus tem para nós. Nós temos que ter consciência de que uma mordomia foi confiada, uma administração foi confiada, e nós precisamos ter consciência de que haverá uma prestação de conta. Então, que aquele que já recebeu, que seja fiel, praticando aquilo que recebeu. Aquele que não recebeu, porque todos receberam, mas existem pessoas que estão nessa busca ainda, existem pessoas que estão nessa fase de se encontrar quem eu sou, o que eu recebi para fazer, o que Deus tem para mim, o que Deus tem me dado. Será que eu estou sendo fiel? Será que eu estou sendo infiel? Será que eu estou colocando em prática? Será que Deus está se agradando das minhas obras? Essas obras, né, que não salvam, mas que são importantes para a edificação da nossa vida, a edificação da vida do irmão, para a igreja, e que vão nos trazer recompensa ou reprovação, porque o Senhor vai pedir conta. Então, vamos ser fiéis ao que temos recebido, vamos nos contentar que o Senhor nos tem dado, vamos afastar do nosso coração espiritual toda cobiça, todo motivo de vanglória, porque quando a pessoa fica querendo, né, Deus sabe se realmente é para uma vanglória, se realmente, né, é para se ensorbecer, se é para aparecer, se é para ser visto, se é para ser reconhecido, se a pessoa ama os primeiros lugares, se ele quer estar na mídia, se ele quer estar na frente, se ele quer, na verdade, receber ainda aqui os louros da vitória. O problema é que quem
fica nesse espírito, nesse status, nessa posição, querendo adquirir esse perfil, essa identidade, dessa maneira, dessa forma, ele já está recebendo aqui. Não tem mais nada para receber lá. Então, o que eu e você temos recebido do Senhor? Temos colocado em prática? O que o Senhor tem dado para nós é o suficiente para nós se desfazer? Ou nós estamos numa cobiça, né, aí desenfreada? Vamos refletir sobre isso, porque nós precisamos sermos mordomos fiéis ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.